prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofende. Mas não nos deixe entregue às tentações, e nos livra do mal, e que assim seja. Graças a Deus. Neste momento, nós vamos chamar a Nossa Senhora, que vai nos preparar. Boa noite de novo. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada aos que eu estou vendo pela primeira vez. Bom que vocês estão aqui. Aos que assistiram na aula, não é uma palestra, é um bate-papo. Mas vocês sabem que eu colo, que depois eu comi porque tem problema de memória, não é possível, então eu esqueço, eu faço um roteiro. Mas já todas as palavras são estudadas e ditas com o coração. Mas mesmo que eu segui o roteiro e conversar com vocês. Quando a Carol me convidou para fazer esse bate-papo hoje, eu pensei em vários temas. E eu demorei até para retornar e me veio para falar sobre perdas de pessoas amadas. A gente está numa semana de luto, uma semana que comemorou os Dias dos Finados, e isso ficou bastante. Eu costumo ouvir bastante a espiritualidade quando eles me falam algumas coisas. E eu tinha feito essa palestra já há um tempo em um outro centro. E eu revisitei ela e falei, por que não falar sobre isso, pensando na atualidade? E aí eu percebi que passam anos e o assunto é sempre o mesmo. Como a gente fica apegado a ele? Como a gente se apega tanto, às vezes, às coisas que pesam, imagina os seres que nós amamos. É muito difícil se desligar. É muito difícil pensar que aqueles que a gente ama partiram, que a gente não vai mais ver sem essa a nossa doutrina kardecista. Então, eu resolvi trazer esse tema. A morte ela pode parecer um tabu, né? Morreu, acabou. Mas nós, como aprendizes de espírito, que somos eternos aprendizes, a gente sabe que a vida continua, que tem um significado. As obras de André Luiz, as obras de Kardec, elas nos dão força para que a gente acredite nisso. Não só porque um falou, porque um espírito, não, são bases, tem história, tem documento. Tem uma pergunta no livro de Kardec, que é no livro dos Espíritos, que faz a pergunta a ele, né? O que acontece com os espíritos quando morrem? E é respondido: volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente havia deixado. Então nós somos espíritos. A gente saiu de um plano e veio para esse. Quando a gente desencarna, o retorno rápido. É o inverso. Então, pensar que a gente continua na vida é um conforto, não só porque a gente sabe que vai encontrar aqueles que amamos, mas porque a gente sabe que tem uma existência toda pela frente. E o que é a morte e a vida, segundo o Espiritismo? Teoria simples. A teoria é tudo lindo. Um combustível, terminou a máquina terminou o combustível, acabou, morreu. Mas o Espírito segue vivo. E é isso que a doutrina nos fortalece, nos faz todos os dias pensar. Quando eu falo todos os dias, somos nós que praticamos as nossas orações, que acreditamos em tudo aquilo que nós vivenciamos na casa espírita, na comunidade, ou seja, onde a gente busca a nossa religiosidade. E também gosto muito de falar sobre um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 2. A vida futura é verdadeira vida. O corpo é apenas um produto passageiro, é uma capa. Hoje a gente está aqui com essa capa. A gente tem que cuidar, a gente tem que alimentar, a gente tem que cultivar bons pensamentos. Mas é um vaso. Quando a gente desencarna, o que a gente leva é aquilo que a gente conquistou no coração, a nossa evolução e a nossa moral como espíritos que somos. Quando acreditamos na imortalidade da alma, tudo se transforma, né? A saudade vira uma esperança, a esperança que a gente vai reencontrar aqueles que nós amamos.
desapego também, né? A gente é tão apegadinho. Sua filha sai 2 dias, você já vai querer ficar com ela correndinho, né? Minha mãe faz a mesma coisa. Então, a gente se apega a papel, ó, eu tô aqui apegada ao papel. Que dirá a nossa comunidade, a nossa família, os nossos amigos. Mas é importante a gente trabalhar esse desapego. É importante que a gente tenha certeza que o Deus conforta o nosso coração. E eu falo isso, eu sou profissional de saúde, então eu já vi bastante pessoas morrerem, familiares. Eu sempre falo isso, né? Claro, respeitando a doutrina de cada um, a religião de cada um. Mas eu sempre dava muitas forças. Mas eu sempre pensei assim, o dia que meu pai morrer, eu vou morrer no dia seguinte. Muito obrigada a ele. Pois meu pai faleceu, eu estou aqui, em carne, não é um espírito, não morri. Isso me deu uma força tão grande, uma fé tão grande na nossa doutrina, que me fez seguir a vida. Que me fez... Eu trabalhava em oncologia e meu pai morreu com problema de câncer. Não me fez desacreditar no que eu amava. Não me fez desacreditar na minha fé. Já frequentava centros kardecistas. Então, foi uma prova viva. Não foi só conversar com um grupo de amigos, foi vivenciar. Verdadeiramente a gente não morre com aqueles que morreram, a gente vive com eles, porque a gente vive no coração e eles vivem no nosso coração. Tem uma passagem da Bíblia que eu até separei. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quantos de nós já ouvimos milhões de vezes isso? E a gente às vezes não para para pensar. Se na casa do Pai tem diversas moradas, então certamente a gente vai encontrar aqueles que nós amamos em alguma delas. Vou preparar um lugar para que onde eu estiver, esteja vós também. É um exemplo clássico, está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não é a doutrina kardecista. Ensinamento que veio de tantos anos que a gente ressignificou, mas ele está lá atrás. E é reconfortante saber, né? Que os nossos entes queridos e amigos e espíritos afins só mudaram de endereço. A diferença é que lá não pega WhatsApp, não dá para mandar e-mail, né? A gente tem que fazer a sintonia com o coração. Mandar o WhatsApp é muito fácil, né? A gente manda uma mensagem, era bom se pegasse na nuvem, né? Hoje é tudo moda falar nuvem, mas essa nuvem é um pouquinho mais robusta, né? Porque ela precisa não de internet, ela precisa de fé, ela precisa de coração, ela precisa que a gente abra os nossos medos, né? Os nossos medos às vezes até de ficar sozinhos, mas quando a gente tem Deus no coração, a gente não fica sozinho, porque Ele nos guia, a gente vai reencontrar aqueles que nós amamos. E a dor é a purificação que liberta o espírito, né? Também consta no Evangelho da doutrina que a gente pratica. Então a gente também precisa trazer, muitas vezes, a perda das pessoas de uma forma também como um tipo de aprendizado, que talvez a gente não esteja tão preparado naquele momento para entender. Mas que com a nossa fé racional, com a doutrina, a gente pode ir se ajudando. Isso faz toda a diferença. Tem outra passagem também que eu anotei que eu acho muito interessante. Sempre eu estudo antes de falar, sabe? Eu gosto muito de estudar um pouquinho. Tem uma passagem bíblica que fala: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E é isso. É o tempo. Cada um tem um tempo na Terra. Assim como nós, seres humanos, a gente vê as plantas, a gente vê o sistema, a gente vê a natureza. Sempre tem tempo de nascer e tempo de morrer. Nada acontece fora das leis divinas, né? Não cai uma folhinha da árvore se Deus não permitir. Então a gente precisa acreditar nisso, não por um dever, mas por um conforto no coração. Seguir acreditando que algo muito maior do que aquilo que a gente vê está comandando esse universo e que a gente pode confiar nele. A Terra é apenas uma estação de trabalho. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está em outros. É uma doutrina que nós que estamos aqui hoje pensamos e acreditamos. Talvez uns já estudaram mais a doutrina do Kardec, outros estejam começando, mas não importa. A gente acredita que a vida continua. E essa é uma premissa para que a gente não fique tão apegado às coisas
mesmo que sejam aqueles que nós amamos. E a responsabilidade de quem fica, né? A gente tem responsabilidade também para com aqueles espíritos que se foram. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas chegam até dentro. Então, você imagina o quanto sofrimento também que um ente querido nosso sente quando ele sente a nossa vibração de dor, nosso sentimento de dor, nosso desespero por não estar ao lado fisicamente. Ele sente lá também. Vamos nós colocar no lugar deles. Vamos inverter. Se nós estivéssemos lá e recebêssemos essa vibração dolorida de quem ama, a gente vai ficar bem. O que nós faríamos para mudar? Não dá para mudar a percepção do outro. O outro sente uma responsabilidade dele. Mas a gente pode mudar como a gente emana. Não estou dizendo que a gente não pode ficar triste, ao contrário, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir saudades. O que não pode, eu acho que é alimentar. Então, toda vez que a gente pensar num ente querido, um familiar, um amigo que se foi, fez a passagem, vamos sentir. É importante vivenciar o luto. Você pode, morreu? Pronto, não. Tem que viver o luto. Mas vamos pensar nele bem, feliz, alegre, nas coisas boas que conquistamos juntos, porque isso transmuta a tristeza. Isso transforma aquele momento triste num momento leve. E aí o coração fica mais calmo, mais alegre. Mesmo uma partida prematura, sempre ela tem um propósito maior. Nunca, nada tem um plano. Há tempo de nascer. Quando a gente pensar nos nossos amores que estão do outro lado, vamos emanar luz. Vamos acreditar que eles vão receber essa luz. É importante para eles, é importante para nós, para reconfortar o nosso coração. E eu gosto de repetir: tudo bem se a gente ficar triste, tudo bem se a gente chorar de saudade, não tem problema nenhum. O luto ele precisa ser vivenciado em cada fase dele. Não pode ser negligenciado. Mas transforme, não alimente uma dor. Transforme ela num amor que vai fortalecer o seu coração. A gente pode pensar que a morte é como um navio. Eu gosto muito de pensar quando a gente está numa praia e chega o navio, a gente está feliz porque as pessoas estão chegando, né? Então, supondo que eu estou aqui, vocês estão chegando, eu estou feliz porque vocês estão chegando naquele navio que não terra firme. E quando o navio vai chegar numa outra terra. E quem estiver lá do outro lado, na outra terra, também vai ficar feliz pela chegada desses espíritos. Então, se a gente parar para pensar, lá no plano espiritual também tem espíritos que nós também amamos. Às vezes a gente talvez pense que não ame tanto quanto aqueles, mas que também estão felizes com a chegada dos nossos amores, se fortalecendo. E o processo inverso também. Imagina se a gente tinha pegado aqui, imagina quando vai reencarnar. Não vai reencarnar que eu vou morrer de saudade. Tudo isso são exemplos para a gente trabalhar o nosso desapego, para a gente trabalhar e fortalecer o nosso amor. É Ele que move, Ele que transmite, Ele que fortalece e que nos fortalece com a fé, nos fortalece com a certeza que tem um Deus que nos guia, que nos conduz. E que quando a gente achar que nada vai dar certo e que a gente não vai ter mais forças, Ele nos acolhe e Ele mostra o caminho. Isso é ter fé. E a fé a gente também pode trabalhar no momento do luto. É importante para o nosso crescimento também espiritual. E a morte é um retorno, é uma libertação, uma passagem necessária. Nosso papel é continuar vivendo com fé, gratidão e amor, até o reencontro. É a única certeza que a gente tem da vida, é a morte. É a única certeza. E o quanto que a gente coloca coisas em cima dela, tabus, medos. Não estou dizendo que também estou super tranquilona se tiver que desencarnar, mas não é isso.
A gente também tem os nossos receios, a gente também está fortalecendo a nossa fé. Mas vamos trabalhar com amor, com certeza de que Deus nos guia. E Ele tem sempre um propósito maior para nós. Então, e agora, se vocês quiserem, puderem, eu sugiro que a gente faça uma prece mais mental, no sentido da gente pensar num exercício. Vamos pensar em alguém que deve ficar longe. Alguém que a gente está num local próprio para isso. Estamos numa casa, vamos arrumar. Então é importante também, nesses processos de perda, a gente ter a continuidade de frequentar a nossa casa espírita, uma paz, fazer o evangelho no lar, cuidar do espírito para fortalecer tudo isso que nós estamos conversando agora. Então, se vocês quiserem, porque se sentirem à vontade, vamos fechar o olho com o coração. Eu também vou fazer, vou falando, mas também vou fazer. Vamos pensar num ente querido, num familiar, num amigo, em alguém que não está mais conosco encarnado, mas que nós gostaríamos nesse momento de dar um abraço, de emanar boas vibrações, de pedir para que a espiritualidade amiga possa levar até ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão e a certeza de que em algum momento, nessa caminhada contigo, iremos nos reencontrar, mas que os laços que nos unem no coração são indestrutíveis e que Deus conduz com toda a sua amorosidade, todo o seu acolhimento. Que esses espíritos possam receber esse nosso amor, que possam nos confortar e que possamos sair daqui leves com o coração cheio de amor. Nós mesmos, diariamente. E eu agradeço por essa oportunidade. Sempre falar sobre perda de pessoas amadas, por mais leveza, também me remete aos meus amores, né? Especialmente porque eu venci com o meu pai. Mas hoje me fortalece muito. E esse amor me fortalece para falar, para dizer que longe é um lugar que não existe quando a gente tem amor no coração. E aí eu levo essa frase para minha vida inteira. Longe é um lugar que realmente não existe. Às vezes a gente está lá com uma pessoa morando no mesmo prédio e não vê. Não fala. Mas tem aqueles do coração. Não falei. Só não pega o WhatsApp. Mas o coração é limitado. Créditos infinitos. Que a gente tem aí à disposição que Deus nos deu. Muito obrigada pela oportunidade de ter a minha casa, por estar aqui. Obrigada a vocês por essa noite terem vindo. Que possamos ter uns momentos de amor juntos. Gratidão. Perguntas? Eu vejo que a vida tem uns mistérios, né? Que a gente não sabe tudo, mas diz que um dia a gente vai saber mais ou menos tudo. O livro dos Espíritos mostra muito o que acontece lá. Dá a impressão que tanto lá como cá é mais ou menos, né? Eu tenho essa impressão também. Esse é o nome da senhora. Mas eu acredito muito nesses planos de mundo, viu? Eu também acho Isso é que é mesmo. mais ou menos assim, que é um pouco parecido. Acredito também as obras de Kardec nos ensinam, né? Claro que a gente tem muitas obras que às vezes tem que ser de forma lúdica para a gente ainda entender. E tem coisas que a gente também não está pronto ainda para aprender. Vai chegar o tempo. Né? Então a gente também tem que. Deus sabe o que a gente está preparado para aprender e conhecer. Mas se a gente está aqui hoje é porque a gente busca uma resposta. E a doutrina kardecista é a que nos conforta a todos que estão aqui hoje buscando auxílio. Mas eu concordo contigo que é diversos enigmas que a gente não sabe como resolver, não sabe onde vai encontrar, mas onde eu vou encontrar? Que plano? Quando vai ser? Vai ser a hora que eu morrer? Vai ser a hora que... A gente não sabe não. Mas
saber que a gente continua. É muito bom, É né? Saber. gratificante. A vida é muito boa para a gente ter uma só. Então vamos continuar e vamos fazer com que possa cada vez mais seguir nesse caminho. Tudo bem. Tanto lá como cá, temos que ir comigo, E a gente tem que estudar. não dá para fugir. Muito bom. Então, agradecendo, né, aos irmãos, toda essa palestra para nós. É bom estar sempre sabendo, né, que a gente vai guardando, que a gente também tem que buscar forças, né, pedir forças a Deus, né, naquela hora da nossa partida, naquela hora que nós vamos chegar lá, né, para ter força, porque muitas vezes nós somos fracos, então chegamos lá e nós desesperamos, né. Eu penso assim, porque às vezes eu leio, né? Então, o espírito, ele ainda está fraco, ele desespera, ele não aceita. Então, nós devemos pedir a Deus, né? Que nós possamos, quando chegar lá, nós vamos aceitar, né? Então, é nessas horas, essas palavras, a gente tem que levar na nossa mente, né? Para que possa dar força. Nós aqui não podemos chegar lá e falar que não estamos sabendo para onde ia. Isso não, dá para perdida, né? Nós aqui Devemos pegar a também. ignorância, né? Mas eu acho que mesmo a gente sabendo, isso que é grande da gente não aceitar. Vai me aceitar. É sempre assim. Depende muito de nós. Deixar na hora. Porque seres humanos, às vezes a gente fala, mas você é espírita, você sabe, então você está tranquila. Não estou tranquila não. Deus me livre e guarde. Acho que o que falou que a Maria, não lembro exatamente se foi, tá? Mas ele disse que os maiores problemas quando chegam numa espiritualidade são os espíritas que já chegam. Já acha assim, eu vou ter que passar por aqui? Eu não tinha que ir direto? Não, você vai passar por aqui. Olha, ela pensa que eu vou. Ela vai Eu direto. brinco com ela, eu falo assim, eu negocio com Deus, eu falo, Senhor, eu quero merecer um lugar melhor, lógico, eu vivo para merecer um lugar melhor. Aí eu brinco, eu falo, ó, quero ser recebida assim, ó, Dudu, ele está chegando. Mas a Vai dar brincadeira. nossa humildade também. Como Vai que brincadeira. nós aprendemos, então temos que mostrar. Sim, É assim. eu brinco muito com a espiritualidade. Então, nesse momento, vamos elevando novamente os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, em companhia dos mentores. Nós vamos vibrando para todos esses que estão jogados pelas calçadas, passando muitas vezes frio, fome, que eles sejam envolvidos de muita luz, de muita paz. Vamos vibrando muita luz pelas crianças sofredoras, muitas vezes desamparadas, sofridas, que elas sejam envolvidas de luz e muita proteção. Pelas escolas, pelas creches, pelos orfanatos, abrigos, que eles sejam envolvidos de muita luz, de muita paz. Vamos mirando pelos hospitais, com todos aqueles doentes, que eles sejam envolvidos de paz, de muita luz. Vamos mirando todo o nosso corpo terrestre, onde a dor, a sofrimento, onde a guerra, que os seus possa ser envolvido de muita luz, que eles possam sentir no seu coração o sofrimento daquela humanidade. Vamos vibrando em todos os lares, todos aqueles que estão presentes, pela paz do mundo, e por todos responsáveis pela nosso Brasil. Todos os grupos, por esta casa de oração que nos acolhe com tanto amor, pelos mentores que sempre estão nos assistindo.